Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui de pé pela graça infinita de Deus. Louvado seja Deus pelo ar que estamos respirando. Amados, vamos fazer uma oração e nos colocarmos na presença de Deus e assim colocar o nosso dia, a nossa casa, tudo nas mãos do nosso Deus que pode todas as coisas. Amado Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, me coloco uma vez mais na Tua presença, te agradecendo, meu Deus, pelo ar que respiro, te agradecendo, meu Deus, porque mais um dia eu estou de pé. Louvado e glorificado e bendito seja o Teu nome, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor Deus venha tomar a vida de todos os ouvintes da oração e da mensagem do Senhor neste canal. Eu oro para que o Senhor, meu Pai, entre com providência na vida e na causa de cada irmão e irmã que tem se colocado na Tua presença, que tem apresentado suas queixas ao Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, eu peço a Deus, tome direção do nosso dia, tome direção da nossa vida. Para que todos os planos, meu Deus, para que toda a armadilha do inimigo, nosso adversário, não prevaleça contra as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Assim, papai, eu consagro este vídeo que estou gravando ao Senhor Deus do céu. E em nome de Jesus eu me coloco na Tua presença, na condição de Teu vaso, Senhor. Me use, Senhor, com a Tua sabedoria, com o Teu discernimento. Fale através de mim, Senhor, meu Deus, com quem o Senhor quer falar. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, eu não posso deixar de pedir aqui, amados irmãos, a vocês que ainda não são inscritos aqui neste canal, que vocês se inscrevam neste canal, amados irmãos, para que, amados, este canal cresça. Porque quanto mais inscritos tem neste canal, quanto mais pessoas compartilham a mensagem de Deus, quanto mais pessoas curtem, deixam um joinha nos vídeos, o YouTube vai entendendo que é bom, né, este conteúdo e vai divulgando mais, vai mais além. O meu intuito, amados, o meu objetivo é um só aqui, né? Evangelizar, falar da palavra de Deus, anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E assim deve ser com todos nós que servimos a Deus, todos nós que se declaramos servos de Deus, né? Devemos anunciar o evangelho de Jesus Cristo com amor no nosso coração, com desejo de alcançar vidas e alcançar almas. Porque assim como nós éramos cegos espiritualmente e vivíamos sendo tapetes, vivíamos sendo escravos do inimigo maldito, nós devemos evangelizar no intuito de que a palavra de Deus alcance pessoas que vivem assim como nós vivíamos. E que a palavra de Deus os resgate, liberte da escravidão e transforme assim como nós fomos transformados. Amém? Então, você que ainda não é inscrito, amado e amada, se inscreva neste canal. E você que já é inscrito, que Deus possa os abençoar poderosamente. E eu vos peço, amados, nunca deixe de compartilhar com uma ou mais pessoas a palavra de Deus quando você ouve. Compartilhe aquilo que você aprende de Deus com mais pessoas, porque nós sabemos que Deus nos recompensa todos os dias pelo que fazemos ao Senhor. Amém? Vamos para a palavra de Deus? A palavra que Jesus trouxe ao meu coração para nós hoje meditarmos nela um pouco. Ela está no livro de Mateus 9:18, uma palavra muito conhecida no mundo evangélico, mas sabemos que Deus, amados, Ele tem formas de falar todos os dias conosco, de todas as formas, de todos os jeitos, e hoje Ele quer falar conosco aqui, né? Mateus, o 18, eu vou ler a partir do 20, Mateus 9:18 de Mateus, né? A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha falece agora mesmo. Mas vem e põe as tuas mãos e ela viverás. E Jesus, levantando-se, seguiu a ele os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue,
chegara por trás dele e tocara na orla dos seus vestidos. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar nos seus vestidos, eu ficarei sã. E Jesus, voltando-se, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente aquela mulher ficou sã. Amados, esta palavra é uma palavra muito divulgada, muito ministrada nas igrejas, né? E é necessário. Esta palavra é uma palavra que nos institui, nos incita a usar a fé, né? Mesmo porque nós sabemos que o cristão, ele vive pela fé. Sabemos que a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus se agrada do homem e da mulher que tem fé. Deus se agrada muito mais de cada pessoa que tem mais e mais fé. Porque, amados, os milagres, as curas, as bênçãos, tudo que nós desejamos, que nós precisamos, que nós buscamos em Deus, nós alcançamos por meio da fé. Porque Deus é espírito. O céu é espiritual. Nós não podemos enxergar Deus, nem enxergar o céu, né? Este infinito azul que nós enxergamos, né? É a cor do infinito. Nós não sabemos onde está o céu, não podemos enxergar lá dentro ou ver Deus, porque isso é espiritual. Mas pela fé, nós fechamos nossos olhos, nós vemos Deus, nós enxergamos Deus. Cada pessoa enxerga Deus de uma forma, mas enxerga, conversa com Deus, vê Deus. Amados, e sabemos que nós alcançamos milagres de Deus pela fé. E a fé também é um ato espiritual. A fé é algo que geramos dentro de nós. A fé é uma crença, é crer sem ver. A fé é orar a Deus pedindo a libertação de um familiar meu, mesmo que isso esteja difícil de ver aos olhos carnal, né? Mesmo que eu ore já há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, eu ore pela libertação deste familiar e a impressão é que me dá que cada vez isso está pior. A fé é algo que eu tenho que ter dentro do meu coração de que está sendo providenciada esta mudança, essa transformação na vida dessa pessoa. Eu tenho que crer, eu estou orando ao Deus Todo-Poderoso e que pode todas as coisas, ao Deus que não há nada impossível que Ele não faça. Eu estou orando a Ele. Então, ainda que aos meus olhos esteja parecendo impossível disso acontecer, eu tenho que crer no meu coração que isso vai acontecer. Eu estou orando a Deus, ao Deus do impossível. Então, amados, aqui o Senhor Jesus Cristo deixou essa história na Bíblia Sagrada para que nós hoje lêssemos e entendêssemos de que aquilo que é impossível aos olhos humanos, para Deus é possível. Mas só acontece mediante a nossa fé. Se nós não tivermos fé de alcançar algo, não adianta nem orar a Deus. De que adianta, amados, se eu tenho um câncer e eu acredito em mim que eu vou morrer já desse câncer. Eu digo, eu já vou morrer, tenho poucos dias de vida. Eu determino em mim, eu tenho poucos dias de vida, não vou viver mais. Mas de que adianta eu ficar orando para Deus e dizendo, Deus me cure. O Senhor é o Deus de poder, o Deus que causa milagres, o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. Me cure, me liberte desse câncer. Eu orando a Deus que me liberte, que me cure, mas dentro de mim eu pensando, é impossível de me curar. Dentro de mim eu pensando, eu já estou morrendo, já estou me encaminhando para a morte. Então, amados, não adianta nem de nada eu orar e pedir a Deus. Porque eu já estou determinando que não vai ser curado. Eu não estou acreditando no milagre da cura. Eu não estou enxergando a cura. Eu estou pedindo para Deus, mas eu mesmo estou declarando que é impossível de acontecer.
Entende? Então, amados, a fé é eu acreditar no que eu estou buscando. É eu já estar vivendo aquele milagre, mesmo sem ele estar acontecendo. Mas dentro de mim eu já estou vendo o milagre acontecer. Dentro de mim eu já estou sentindo o milagre acontecer. A fé é isso. Amados, Jesus Cristo nos conta essa história de uma mulher que ela era hemorrágica. Há 12 anos ela padecia desse mal. Amados, eu penso assim comigo, como que essa mulher caminhava? 12 anos perdendo sangue. E aí pare e pense, amado irmão, amada irmã, 12 anos e ela não morreu perdendo sangue. Pare, entenda, amados, o que é Deus. Por que Deus permite certas coisas? Como Deus age? Veja, amado irmão, eu tenho aqui um breve relato para me contar de algo que aconteceu comigo. Além de que eu conheço outras histórias, né? Eu, certa feita, certo tempo, isso há 4 anos atrás, 5 anos atrás, não me recordo bem, eu troquei meu anticoncepcional, que me fazia muito mal, o anticoncepcional, a pílula, e senti, de colocar o DIU, que dizem que seria muito bom, e coloquei aquele que não tem hormônio, porque eu pensava que a pílula estava fazendo muito mal pelo hormônio, coloquei o DIU sem hormônio. E eu não tive dor, não tive problemas algum, porque quando eu usava a pílula, eu tava tendo muita dor de cabeça, eu tinha muito problema de fígado, tava fazendo muito mal. Então eu passei a pôr o anticoncepcional, o DIU, e eu não tive dor, não tive incômodo nenhum, pra mim tava tudo bem. Apesar de que, desde quando eu coloquei o DIU, eu comecei a ter um fluxo de sangue maior, E todos nós, mulheres, se conhecemos, todos nós nos entendemos, E eu via que isso não era normal, Tava além do que era antes, Eu sabia que antes, sempre eu tive o fluxo de sangue, mas não era tão grande, tão extravagante, E então eu fui começar a me sentir assim, fraqueza e mal a partir de uns 6, 8 meses, que eu já estava usando o DIU, mas eu não pensava que eu ia chegar numa situação precária, Mas então, nesse período, eu consultei 2 vezes, que eu faço um tratamento, um acompanhamento com o endócrino, e eu me queixei para o endócrino, com o médico, que eu me tratava da diabetes, eu me queixei para o médico do postinho da minha cidade, numa consulta, que eu tava sentindo bastante fraquezas e que eu tinha muita dores, cansada nas pernas, e aí me perguntavam, como que estavam as minhas regras, e eu explicava, estava assim, eu achava que estava fora do normal. E assim eu expliquei para uma médica mulher que tinha no postinho da minha cidade, assim eu expliquei para o médico homem que era o endócrino que eu acompanhava da diabetes. E os dois me falaram a mesma coisa. Perguntaram para mim, quantos dias você tem as regras? E eu contei, 7 dias, às vezes 8. Mas então é normal. Só não é normal se passar desses dias. Chegar a ser 9, 10, 11 dias, aí é considerado uma hemorragia. Mas enquanto tá neste período, tá normal, não tem nada de anormal. Aí perguntavam, você toma pílula? Não, uso DIU. Não, mas não tem dor, não tem desconforto? Não, então tá tudo bem. Foi assim que os 2 médicos me disseram. Então tava tudo bem. Então, amados, e nós somos mulheres, nós nos conhecemos. Não existe uma outra pessoa que nos conheça mais do que nós. Somente Deus. Só Deus. Aí, eu tava vendo que não tava normal. E aquela fraqueza, aquela dor nas pernas, aquela dor na cabeça, aquele mal-estar no corpo só aumentava. E dia após dia. E já estava, nos 2 anos que eu estava com o DIU. Daquela forma. Forma terrível, amados. Que quando eu estava neste período, eu não conseguia sair de casa.
E eu não estava conseguindo trabalhar, eu não estava conseguindo fazer nada. A fraqueza era tamanha que eu não me suportava. Mas, como eu já havia consultado 2 vezes com 2 médicos diferentes, disseram que estava tudo bem, né? Então, certo dia, numa outra consulta de rotina, né? Com um médico cardiologista, né? Eu expliquei as dores, as fraquezas, né, para ele, né, que ele perguntou se estava tudo bem, né, e eu queixei, né, das dores, eram dores insuportáveis nos ossos das pernas, no corpo, dores de canseira. Aí ele, né, passou a investigar, né, pediu o exame do coração, pediu o exame de sangue, de vitaminas, pediu todos os exames para mim. E os exames mostraram que as minhas vitaminas do corpo, o ferro, estavam tudo zerado. Eu não tinha mais vitamina D, vitamina E, não tinha ferro, não tinha nada. Estava zerado. Eu estava precariamente vivendo. Aí esse médico começou, né, os tratamentos com as vitaminas, né? Eu sofri bastante, né? Bastante. Mas começamos os tratamentos, né, com as vitaminas. Mas passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e era a mesma coisa. Todos os meses eu repetia os exames e estava zerado. E eu tomava vitamina na veia 3 vezes por semana, eu tomava as injetável e eu fazia os exames e estavam nos mesmos, né? E o médico ficava na investigação, né? O que estava acontecendo? O médico chegou a falar para mim, né? Acaso a senhora esteja tendo hemorragia, alguma inchaço no útero, né? A senhora tem que entender que a senhora já tem filhos, então a senhora tem que tirar o útero. A senhora não pode esconder que está tendo problemas assim, porque a senhora tem que tirar o útero, senão a senhora vai perecer, né? E eu falava, meu Deus, mas eu não sei o que está acontecendo. Ele investigou todas as causas. Aí eu vim consultar com um outro médico na minha cidade, que não é o do postinho, do convênio, né, que eu tenho. Porque, amados, eu não sei, né? Eu acho que toda pessoa tem um pouco, às vezes, de dúvida, uma inteligência, né, tomada de si. Eu pensei, eu faço todos os meses os exames, todos os meses tá baixo as vitaminas, o ferro, e eu vou lá e escuto isso do médico, que eu tenho que tirar o útero, que isso e aquilo. E eu falei assim comigo, e eu tomo essas vitaminas na veia e nada se resolve todo mês, sem vitamina, sem ferro, e o médico tomava susto todo mês. Mas o que está acontecendo? Você está tomando as vitaminas na veia, você está tomando o seu médico certo, porque alguma coisa está acontecendo e eu não consigo entender o que. Ele não entendia, nem eu, né? Mas eu fiquei desesperada e eu pensei assim, eu vou escutar uma outra opinião, né? Peguei todos os exames, né, do começo, dos primeiros meses, que disse que eu não tinha vitamina nem ferro, peguei os últimos, falei, eu vou escutar uma outra opinião, né, vou ver se é verdade desse médico que as vitaminas estão baixas mesmo, né, e levei para um outro médico do convênio, para ver esses exames, e esse médico viu também, é verdade, sim, Rosiane, as vitaminas desde o começo, você tá tomando as vitaminas e tá fazendo viagem, porque tá tudo baixo, pelo contrário, tá só piorando, né? E eu falei, mas aí o médico não descobre a causa, o porquê que isso está acontecendo, nem eu. Falei, eu já tô desesperado, eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu não aguentava mais, amados irmãos, nem fazer meu serviço de casa. Eu não aguentava parar de pé. Eu lavava minha louça, prestação no dia inteiro. A cama parece que me chamava assim, ó, para mim ficar na cama o dia todo. E eu pensando, o que será que é, o que está acontecendo, né? E aí esse médico falou para mim, ele investigou para mim. Me conte como é o seu fluxo. Que anticoncepcional você usa? Aí eu contei que troquei a pílula pelo DIU. E ele falou, quanto tempo você menstrua? E eu contei 7 dias, às vezes 8, né? Mas mais 7 dias é o certo. E ele aí então me perguntou, quantos absorventes você usa nesse período? Quantos você usa por dia? Aí eu comentei com ele que um dia e uma noite... Em um dia e uma noite, eu usava um pacote de absorvente noturno. Em um dia e uma noite. Ele tomou assim um susto da situação que eu contei.
Falou, mulher, você está perdendo tudo o teu sangue, tudo. Você está esvaindo, você está tendo hemorragia. Todos os meses. E ele falou, isso foi desde o começo que você pôs o DIU? Eu falei, desde o primeiro mês. A partir dos 5, 6 meses que eu tava com o DIU, já comecei a sentir essa dor, essas dores no corpo, nos ossos, essa fraqueza. E eu expliquei, eu fui consultar 2 vezes com 2 médicos diferentes e falaram que tava tudo normal. E ele falou assim, mas como que um médico não vai ver que não é normal? Só você usar um pacote de absorvente noturno em um dia e uma noite já é fora do normal, isso não pode acontecer. Aí ele me explicou lá, né, as normalidades, né? E ele me disse, você está tendo hemorragia. Ele falou, vai imediatamente tirar esse DIU. O DIU para você não deu certo. Porque você teria que ter o fluxo normal de usar o absorvente normal. Podia ser 7 dias, mas o normal. Desta forma não pode. Desta forma, você usando essa quantia absorvente noturno assim, você está esvaindo. Ele me deu um papel escrito e falou, vá agora no posto de saúde e manda tirar hoje mesmo teu DIU. E assim eu fiz. Amados, de lá pra cá, isso já tem que eu tirei o meu DIU 1 ano, né? De lá pra cá eu estou me recuperando, né? Já senti uma grande mudança, já senti um fortalecimento perto do que eu estava vivendo, né? Já consegui, né, trabalhar, me recuperar para poder trabalhar e já consegui tomar conta da minha casa, que eu não podia mais cuidar da minha casa. E assim, amados, eu vi a mudança. Mas esta situação, amados, de eu viver 2 anos tendo essa hemorragia, eu quase morri. Se eu demorasse mais uns 3 meses para mostrar esse exame para esse médico aqui da minha cidade, do convênio, e ele ter mandado eu tirar o meu DIU, eu não tinha sobrevivido. Porque eu estava até então tomando as vitaminas, mas isso estava passando de viagem, porque daí eu menstruava, saía tudo. Eu não tinha mais ferro nem vitamina no meu corpo. Aí vocês parem e pensem, amados irmãos, esta mulher hemorrágica que a palavra de Deus nos ensina, ela ficou 12 anos tendo hemorragia. Esta mulher, amados, ela nem andava. Ela tinha que juntar todas as forças dela para ela se rastejar. Imagina o tamanho do sacrifício, a luta, a força que essa mulher teve de buscar da onde para ela conseguir chegar até Jesus Cristo e tocar na orla dos seus vestidos. Se eu tô contando a minha experiência que eu vivi, 2 anos que eu tive essa hemorragia. E que isso era só no tempo meu. No tempo que eu menstruava. Penso que essa mulher talvez podia ser até fora, né? Os 30 dias do mês. Como que essa mulher estava? E aqui entra uma outra concepção. Como que ela não morreu? Perdeu todo o sangue, ela não tinha vitamina, ela não tinha ferro, ela não tinha força na sua vida. Ela não tinha vida. Como ela não morreu? Porque Deus sabia que ela tinha fé. E porque Deus queria ter essa história hoje para contar para nós. Talvez tenha pessoas aqui ouvindo esta palavra. Talvez você não tenha uma hemorragia como esta mulher teve há 12 anos. Mas talvez você tenha um vício que você luta contra este vício há muitos anos. Você não consegue vencer. Talvez você tenha um vício que este vício já te causa mal, já te causa problemas de saúde e você não consegue largar este vício. Talvez você tenha uma pessoa na tua família que te causa tristeza, te causa desgosto, te causa infelicidade e você não enxerga mais o que fazer para mudar esta vida. Talvez você não tenha uma hemorragia, mas você tenha um câncer. Talvez você adquiriu HIV, talvez você tenha uma doença, uma infecção na pele, eu não sei. Mas por acaso Jesus nos trouxe essa palavra hoje. Então Jesus Cristo está aqui falando com pessoas que têm problemas já de muito tempo.
E Jesus Cristo nos trouxe essa palavra para saber de que todos que tocam em Jesus Cristo recebem a cura. Todos que tocam em Jesus Cristo com fé recebem o milagre. Esta mulher, eu imagino, porque como já contei aqui o meu relato, o meu testemunho, eu imagino como essa mulher vivia. E ou tudo que ela já havia procurado para ela ser curada. Tanto que a palavra de Deus nos ensina que esta mulher já havia se desfazido de todos os seus bens procurando a cura. E não tinha encontrado. Eu contei aqui o meu relato, amados. Eu consultei com 2 médicos diferentes e não acharam normalidade em nada em mim. E eu só fui padecendo. Achei um 3º médico que investigou e viu que eu não tinha vitaminas e ferro em mim e começou a tratar. Mas mesmo assim ele não achava a causa, o porquê que eu estava perdendo as vitaminas e o ferro. Aí teve um 4º médico que conseguiu descobrir a causa que eu estava perdendo a vitamina e o ferro. Então, amados, eu imagino esta mulher. Hoje ainda nós temos muitos médicos, muitos especialistas, muitos exames para fazer. E antes, lá nesse tempo, não existia tanta especialidade em médicos e remédios e exames como hoje. Eu imagino a situação que esta mulher vivia. Era só Deus mesmo na causa. Mas a palavra de Deus nos ensina que ela tocou com muita fé. Ela tinha dentro dela a certeza que se ela tão somente tocasse nas orlas do vestido de Jesus Cristo, ela receberia a cura. Eu imagino quantos anos esta mulher ficou tentando se aproximar de Jesus, mas não podia. Hoje nós temos o acesso livre, nós temos a facilidade de falar com Deus, de falar com Jesus, de ir para a igreja, de adorar a Deus. Nós temos a facilidade de estar na igreja todos os dias, de adorar a Deus, de falar com Deus, e nós não vamos. E nós evitamos, e nós não estamos na igreja todos os dias, não estamos adorando e servindo a Deus todos os dias. Imagine a dificuldade que tinha esta mulher. Como eu já senti um pouco na pele deste mal, eu imagino a fraqueza. Esta mulher não tinha força para se levantar do lugar. Eu imagino quantas vezes ela tentou se aproximar de Jesus, quantas vezes ela pediu socorro a alguém que levasse ela até Jesus. Ela tinha a certeza dentro dela que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. Porque médicos já tinham os desenganado, que diz a palavra de Deus que esta mulher já tinha gastado tudo que ela tinha com médicos e remédios, e ela não tinha sido curada. Então, amados, eu imagino que ela sabia com a certeza que se tocasse em Jesus ela era curada, mas a dificuldade que ela tinha de chegar até Jesus. Amados, e Jesus nos ensina nessa história contando que quando esta mulher se aproximou e tocou nas orlas dos vestidos de Jesus, eu imagino que com muito sofrimento ela conseguiu tocar as pontas dos dedos na orla do vestido de Jesus. O sangue foi estancado na mesma hora. Então, amados, nós aprendemos com esta palavra que pela fé, amados, não existe nada que nós não alcance de Deus. Pode ser, amados, que nós estejamos buscando a realização de um sonho, que na nossa imaginação este sonho é vivo. Mas é algo que precisa de muito dinheiro, precisa de muita estratégia. É algo que dentro da nossa cabeça está formado, mas que nós sabemos que é só na imaginação. Eu te digo, para Deus não há nada impossível. Ainda que você seja uma pessoa já enferma e desenganado da medicina, ainda que a medicina já disse, você pode fazer tratamentos, tomar remédios, mas vai chegar um tempo que nada mais vai ter efeito, vai chegar um tempo que chegará o fim a medicina para você. Ainda que o médico já disse, esse teu familiar tem só 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses de vida. Eu digo para você, Jesus Cristo não desengana ninguém.
Jesus Cristo não desenganou teu familiar, não te desenganou. Ainda que chegue um tempo que a medicina para você acabou, para Deus ainda é o começo. Deus, amados, é o Deus do impossível. Deus é o Deus que realiza sonhos. Deus é o Deus que ressuscita sonhos que já morreram. Deus é o Deus que traz aquilo que, amados irmãos, é impossível. Deus traz e se concretiza na tua vida. E esta palavra hoje Jesus Cristo trouxe para nos animar, para nos trazer um reavivamento da nossa fé, porque o Senhor Jesus Cristo vem nos ensinando que pela fé nós alcançamos milagres, nós alcançamos maravilhas, pela fé nós alcançamos tudo aquilo que nosso coração almeja, que a nossa mente planeja, pela fé nós alcançamos. Não há nada impossível para o nosso Deus. Amém? Então, amado irmão, amada irmã, medite nesta palavra. Você que vai ouvir esta palavra, entenda que eu vivi um pouquinho da experiência que esta mulher hemorrágica viveu. Eu imagino o tamanho da fraqueza. Eu imagino o tamanho da luta que essa mulher teve para se aproximar de Jesus. E Jesus curou. Jesus trouxe a solução para ela que ela não tinha encontrado em nenhum médico. Ela tinha gastado tudo que ela tinha com médicos e remédios e não tinha sido curada. Jesus não pediu dinheiro nenhum para curar ela. Jesus não pediu valor nenhum para curar ela. Ela tão somente tocou nos vestidos de Jesus. E pela fé que ela tinha, ela foi curada. Amados, vamos exercitar nossa fé. Vamos buscar coisas grandes de Deus. Não é errado, não é pecado nós pedir coisas grandes para Deus. Vamos lutar pelas pessoas problemáticas da nossa família com fé, acreditando que Deus pode mudar. Vamos lutar pela cura daquela pessoa doente da nossa família, pela nossa cura, acreditando que ainda que a medicina desengane, Deus não desengana ninguém. Vamos exercitar a nossa fé. A nossa fé é uma arma poderosa, muito forte, que nós temos para lutar e para vencer tudo, em nome de Jesus. Amém? Receba esta palavra, amado irmão, amada irmã, e guarde no teu coração. Viva a palavra de Deus para que você seja abençoado. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, agradeço ao Senhor por essa mensagem maravilhosa. Me coloco na tua presença, Pai, de corpo, de alma e coração, pedindo ao Senhor que me use cada dia mais e mais para falar da tua palavra. Pai, leva esta mensagem a muitas vidas e corações que vai ouvir esta mensagem através do canal no YouTube. E faça, meu Deus, a obra do Senhor em cada vida e coração, em nome de Jesus. Aonde chegar esta mensagem, Deus, em nome de Jesus Cristo, que a incredulidade, que a cegueira espiritual e a dúvida batam retirada desses corações, dessas vidas. A fraqueza espiritual bata retirada dessa vida em nome de Jesus Cristo. Aonde chegar esta mensagem, que a fé dessa pessoa seja, meu Deus, seja acrescentada. Que a fé desta pessoa seja, meu Deus, revivida. Ainda, Pai, que estava morta a fé dentro dessa pessoa. Em nome de Jesus, aonde chegar esta mensagem, que a fé renasça, que a fé seja multiplicada e que haja cura, que haja libertação e livramentos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Curtam os vídeos, amados, e compartilhem a mensagem de Deus, em nome de Jesus.